Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar pleno cumprimento. Em verdade vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com o seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão: patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com uma mulher divorciada, comete adultério. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoiam os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem entrar os cortadores com as foices.
porque nós vamos começar os cortes agora, né? Esse evangelho que nós estamos ouvindo no 6º domingo do tempo comum, ele é bem radical para nós e exige da nossa parte uma radicalidade no seguimento e na vivência a Jesus Cristo. Se nós lembramos bem, nós estamos no grande sermão da montanha, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, onde Jesus é apresentado por Mateus como o novo Moisés, como aquele que sobe a montanha e dá um novo sentido à vivência da lei. E esse grande sermão da montanha, já havia falado isso para vocês no domingo anterior, ele é o coração da palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Porque Mateus apresenta para nós, nesse capítulo 5, orientações verdadeiras e práticas que nós cristãos precisamos colocar na nossa vida como centro da nossa existência. E aí, hoje nós ouvimos que Jesus diz que não veio abolir a lei, mas dar um novo complemento. Moisés, quando desceu o monte Sinai com as tábuas da lei, as leis são os 10 mandamentos. E dentro desses 10 mandamentos, o povo judeu foi educando a sua vida, a sua fé, para que a sua vida fosse seguida à luz dos 10 mandamentos. E a tradição judaica, os fariseus, os mestres da lei, acabaram completando várias leis e regrinhas em cima dessas 10 leis que Moisés desceu do monte, fazendo com que o povo judeu tinha que viver mais de 613 leis. E leis muitas vezes que não significavam nada, que não completava nada na vida e na busca de Deus e no caminho da salvação. E como Jesus diz que ele veio dar o complemento à lei, ele justamente traz de volta os 10 mandamentos como a lei principal da vida do ser humano. E para nós, cristãos católicos, na moral da nossa fé, existe gravado no nosso coração por Deus uma coisa que nós chamamos de lei natural. O que é a lei natural? A lei natural é a lei divina, gravada no nosso coração e desde sempre, do qual ela nos ajuda no discernimento do bem e do mal. A lei natural nos ajuda a viver e a fazer o bem que devemos fazer e evitar e não fazer o mal que muitas vezes nós somos tentados a fazer. E essa lei natural está no coração de todo ser humano, porque todos nós temos a liberdade de escolha, todos nós temos o dom do discernimento, escolher aquilo que é bom, aquilo que é ruim, aquilo que vai nos fazer bem, afastar daquilo que vai nos fazer mal. E tendo esse discernimento, nós lembramos algo muito importante: a liberdade que Deus nos dá de escolha. Todos nós podemos escolher, todos nós temos a liberdade de escolha. E a liberdade de escolha, assim como nós podemos escolher, Deus permite que também nós vivamos as consequências das nossas escolhas. Por isso que nós temos que sempre ter em mente uma das cartas de Paulo, quando Paulo diz: eu posso fazer tudo, mas nem tudo
perfeito. Nem tudo faz parte da minha vida, nem tudo faz parte do meu ser cristão, do meu ser seguidor de Jesus Cristo. E é a lei natural que faz em nós a termos as atitudes boas. Um exemplo prático, é pela lei natural que há em nós, que nós não saímos por aí, qualquer coisinha brigando e batendo e até matando todo mundo. Por quê? Porque essa lei nos dá o discernimento daquilo que nós podemos e devemos fazer, daquilo que não podemos e não devemos fazer. Só que mesmo com a lei natural, que nos ajuda a ter esse discernimento, a maioria das vezes o homem direciona a sua vida para o pecado, para o erro. E aí, hoje, quando nós lembramos que Jesus diz para nós, eu vim dar complemento à lei, é nós pegarmos os 10 mandamentos da lei de Deus e viver esses 10 mandamentos com a plenitude de Deus na nossa vida. Jesus cita o exemplo do não matar. Na lei natural, o não matar não é só matar fisicamente, mas nós não podemos matar a alma do nosso irmão. E o que significa matar a alma do nosso irmão? É levar a alma do nosso irmão para o inferno. E como nós levamos alguém para o inferno? Quando nós levamos uma pessoa ao pecado. Quando nós induzimos alguém a cometer um pecado. E esse matar, ele é pior do que se matasse fisicamente. Porque nós sabemos que matar a alma é pior do que matar o corpo. E aí a lei natural nos faz entender que, além de eu não matar fisicamente, eu também não posso levar o meu irmão a pecar. Não posso levar o meu irmão a viver uma situação de erro, de pecado. E é por isso que hoje a liturgia, tanto a leitura primeira como o Evangelho, nos ajuda a ter o discernimento. O autor sagrado da leitura primeira nos fala: tem a água, tem o fogo, tem a vida, tem a morte. Cada um pode fazer a sua escolha. Deus deixa livre para nós escolhermos aquilo que nós quisermos. Mas nós precisamos ter consciência que as nossas escolhas vão trazer consequências. Seja consequências boas, sejam consequências ruins. Por isso que na nossa vida, o que nosso Senhor pede para nós é que a nossa vida ela seja repleta do discernimento, para nós escolhermos e agirmos sempre no bem, fazendo o bem, buscando viver o bem na nossa vida. São Paulo ainda nos fala quantas vezes nós fazemos o mal que não queremos e deixamos de fazer o bem que deveríamos fazer. Ou seja, nós vamos escolher cada vez mais o mal, o pecado, o distanciamento de Deus, do que fazer o bem. Todo ser humano nasce bom, justamente por causa da lei natural. Todo ser humano nasce bom. Mas é a partir da escolha e de fatores, diversos fatores da vida, é que muitas vezes o ser humano se corrompe e escolhe o erro para a sua vida. E a lei natural, ela é maior do que qualquer lei humana. A lei natural, ela defende a vida do seu início até o seu fim. Portanto, se um dia no Brasil acontecer de aprovar o aborto e ser obrigação, nós, em sã consciência, nós cristãos católicos,
permanecemos firmes contra o aborto. Porque a lei natural é a favor da vida. A lei natural diz que Deus criou o homem e a mulher, e ambos deixam a casa de seus pais, se unem numa só carne, formando uma família. O que sai fora disso é contrário à lei natural. E aí, o que nós entendemos? Qualquer coisa forçada, por exemplo, dentro da ideologia de gênero, nós cristãos católicos não aderimos, porque é contra a lei natural. Hoje, nós no nosso Brasil vivemos em pé de guerra por causa de político, por causa de eleição. Eleição parece que agora se tornou um campeonato de futebol, né? A torcida de um lado e do outro, e se encontrar se mata. E isso está virando situação de ódio. A lei natural nos fala que todo aquele que segue Jesus Cristo não dissemina o ódio. Pelo contrário, espalha no mundo o amor, espalha no mundo o bem. Por isso que quando nosso Senhor nos diz: se teu olho, tua mão, e ouso acrescentar agora no Evangelho, se tua língua te leva a pecar, corta. Mas não vamos sair, né? Todo mundo assustou a hora que eu mandei chamar as foices, né, para cortar. Não vai sair cortando, porque senão não vai sobrar nada de nós, porque todo o nosso corpo peca. Agora, o que nós precisamos fazer? Não é sair cortando o nosso corpo, mas sim cortar o pecado na nossa vida. Se o pecado está no meu olho, eu corto aquela situação que está direcionando o meu olho para o pecado. Se o meu pecado está na minha língua, não vou cortar a língua, embora seria bom de alguns cortar a língua, mas não vamos cortar a língua. Eu vou evitar a situação que faça com que eu fale mal dos outros, com que eu faça fofoca, com que faça um monte de coisa relacionada à minha boca. Se minha mão, eu não vou cortar minha mão, mas eu vou tirar da minha vida, cortar da minha vida aquela situação que leva a minha mão ao pecado. E por aí vai. Nós vamos fazendo as coisas, tirando da nossa vida aquilo que nos afasta de Deus. E uma coisa muito importante que o autor sagrado da leitura primeira nos fala, a última frasezinha da leitura: a ninguém está autorizado a pecar. Ou seja, nenhum de nós tem que cometer pecado. Por isso que nós temos que escolher o bem, por isso que nós temos que escolher fazer e viver o bem na nossa vida, porque é o bem que faz parte da nossa natureza humana e da nossa vida cristã. Que o Senhor nos ajude a ter um bom dom de discernimento e sempre fazer o bem que o Senhor quer de cada um de nós.